Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no versículo 20 do capítulo 3, e diz assim a palavra do Senhor: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vamos finalizar esse capítulo 3 nesse áudio, e quem sabe poderíamos até dar entrada no capítulo 4, mas nós vamos fechar aqui esse capítulo 3 nesse áudio. E Paulo termina com algo glorioso, porque ele vai, nessa parte aqui, ele faz praticamente um hino de louvor. Ele dá glória a Deus. E aqui ele vai acabar a parte de doutrina da carta. E isso é uma particularidade do apóstolo Paulo. Se tu analisar quase todas as cartas dele, Paulo ele inicia e ele faz uma parte doutrinal, uma parte de teológica. E depois Paulo passa para uma parte prática, de uma vivência prática, de uma vivência diária prática da atitude cristã, do andar cristão. Esse andar cristão não é como tu anda, é a conduta, é como tu procede. Então, como tu deve proceder diante do cristianismo, diante do evangelho, de uma conduta digna. Agora, no último áudio, depois que eu completei, eu meditava sobre duas palavras que o apóstolo Paulo usa sobre o amor de Cristo. Primeiro, diz que nós podemos perfeitamente compreender. Bom, compreender e conhecer são duas palavras que o apóstolo Paulo ele usa. Às vezes nós compreendemos as coisas sem conhecer. Nós não temos conhecimento. Mas nos contam alguma coisa, nos contam um fato. E a gente compreende, até mesmo pelo que nós vivemos, pela nossa vivência, pelo que nós já temos de experiência na nossa vida, a gente compreende alguma coisa. Um acidente, embora que a gente não viu, a gente compreende o que aconteceu. Uma fatalidade, uma morte. Então nos contam um fato, um desfecho triste, um desfecho feliz, e a gente, embora sem conhecer o fato, pessoalmente a gente compreende. E existem coisas que nós conhecemos e nós não compreendemos, embora que a gente conheça. Então são duas palavras usadas. Paulo quer que eles possam perfeitamente compreender e a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo. E tem coisas que nós conhecemos, então, mas que nós não compreendemos. E para mim, eu pego rapidamente essa parte de informática, desses avanços tecnológicos. A gente pode conhecer, mas a gente não compreende. Então tu volta no passado, a parte musical, um disco de vinil. Já era difícil da gente compreender que aquele disco ali, ele girando numa agulha, saía a voz da pessoa. Era difícil de entender. Tinha no passado fita cassete, era uma fitinha. Fosse uma fita plástica que ia num leitor, num gravador e reproduzia a voz. E já era difícil de entender como que ele fazia. Mas hoje tu pega desse celular, tu pega um cartãozinho de memória que
muitas vezes é menor que a tua unha do dedo mínimo. O cartãozinho de memória que eu tenho nesse celular que é mínimo. E ele consegue receber informações de uma forma que eu não compreendo. Para mim é uma coisa absurda, é quase que uma coisa, para mim é uma coisa mágica. No meu entender, que eu não compreendo como que algo tão pequeno pode armazenar tanta informação, tanta coisa, e algo assim, para mim, incompreensível. E nessa parte de informática, para mim a maioria das coisas são incompreensíveis e se faz cada vez menor. E cada vez menor os artigos informáticos com a capacidade maior. Então isso para mim é incompreensível. A gente tem o celular, mas a gente não pode se assustar se o homem não fizer ainda algo pela capacidade que Deus lhe deu, algo ainda mais tecnológico e mais avançado. A gente fica vendo, eu tenho um celular que eu ganhei de presente do meu filho, do Dia dos Pais, mas é um celular velho, aquele celular de tecla. Então se ele toca ainda, tu tem que tocar nos números. Toca nos números. E não é de toque na tela. Não, é um celular antigo. Me serve, me quebra o meu galho. É só para fazer ele. É só para gravar áudio. Eu gravo áudio nele, nem faço ligação, é raro. Mas a gente sabe que tem esses outros celulares que é de toque na tela. E esses dias eu vi a minha esposa, ela passava a mão por cima na tela. E não sei, e aí o celular já funcionando legal. E eu brincava, porque depois eu faço assim no meu celular, passo a mão umas 10 vezes e ele não faz nada. Mas é uma coisa que a gente não compreende. São coisas tremendas. Um dos meus filhos, o menor que mora em Curitiba, ele botou um sistema lá que ele fala e aí desliga as luzes. Eu não sei. Ele manda desligar, ele colocou um sistema na parte da casa que ele manda ligar e liga e desliga, e faz isso e faz aquilo. Ele não precisa ir lá no botão desligar, ele só fala e aí a voz dele é reconhecida pelo sistema e aquele sistema desliga a luz automática. E não sei se fala outras coisas, talvez ele pergunta a previsão do tempo em tal lugar, aí o sistema responde. Então e não sei o que mais. Eu sei o basicão, porque eu escutei ele comentando com a mãe dele. Então são coisas que a gente conhece, mas que a gente não compreende. E a tecnologia é uma coisa que para nós eu não compreendo. Bom, vamos fechar o parênteses. Então é isso que eu quero que tu entenda. Tu pode compreender o amor de Cristo. Compreender. Deus, Ele é um Deus de amor, que Ele nos ama de uma forma que nós não temos mérito nenhum. E isso é uma coisa importante, é o amor de Cristo que é exaltado. Não existe mérito em nós, é mérito de Deus. É o seu amor que é exaltado, porque no meu entendimento, até aqui, Paulo ele está fixando tudo e fundando tudo em Cristo. Então, ele está exaltando o amor de Cristo. Não é o mérito humano, é o mérito de Deus, é a essência de Deus de amor que está sendo exaltado. Então tu compreende que Ele é amor e que Ele nos ama, só que não somos nós, é o seu amor que é infinito. Então a gente pode compreender a essência de Deus.
E o ser humano pode compreender, mas ele não conhece. E às vezes ele pode conhecer o amor de Cristo sem compreender que a essência de Deus. Então são duas situações diferentes, né, porque quando a gente lê rapidamente parece que compreender e conhecer é a mesma coisa. Não, são palavras diferentes no meu entendimento. E tem mais ainda. São palavras que, se tu parar, tu vai ver que são coisas diferentes. Por isso que eu quis colocar. Tem coisas que a gente conhece e a gente não compreende. Muitas vezes tu conhece uma pessoa e aquela pessoa tem atitudes que tu não consegue compreender. Talvez as pessoas fazem coisas que tu conhece, mas tu te assombra. Tu não compreende. E o ser humano, ele tem, infelizmente, não para o bem, para o mal, ele nos surpreende. Eu já passei na minha vida profissional pessoas que a gente conhecia e que fizeram coisas incompreensíveis. Coisas incompreensíveis. Embora que a gente conheça a pessoa. Então, tem coisas que são surpreendentes realmente. E a gente não tem um entendimento. Mas eu quero que tu compreenda, compreenda isso, são duas palavras que têm sentidos diferentes. E essa palavra conhecimento ainda biblicamente, ela tem outro sentido. Quando fala conhecer o amor de Cristo, biblicamente eu vou demonstrar que essa palavra tem um sentido mais profundo, não é? Simplesmente conheceu de vista ou teve conhecimento de alguma coisa, é algo mais profundo. E eu vou te provar através da vida de Adão e de outros personagens bíblicos. Pegar no início da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então, Deus faz o homem, depois da costela do homem ele faz a mulher. Aqui eles já caíram, já pecaram, já foram tirados do paraíso. Eles se conheciam bem, e Adão, tenho certeza que ele conheceu bem Eva, e ela conheceu bem Adão nesse momento de turbulência entre os dois. Eles, quem sabe, mostraram quem era cada um ao outro, porque aqui houve, já começou a confusão entre eles. Se diz, de brincadeira, que o homem estava tranquilo no paraíso, bem na boa, fazendo o seu trabalho, porque o homem ele é racional, ele não pergunta muito, ele não manda fazer, ele não quer inquirir muitas coisas. O homem ele é funcional. E alguns brincam que Deus diz: não, está muito tranquilo, eu vou fazer uma mulher para nós ver o que vai acontecer. Isso se fala de brincadeira, porque o homem nunca ele contestou nada. A mulher que entra na contestação e que cai, é ela que é enganada, porque ela vai e conversa com a serpente e ela que come do fruto proibido sendo enganada. Então, eles já tiveram seus problemas matrimoniais, aqui os seus primeiros problemas, mas no versículo 4 diz que Adão conheceu Eva. E ela concebeu. Então ele está falando desse sentido de conhecer, ter intimidade. Ele teve uma intimidade, ele teve intimidade sexual com ela e ela concebeu. Se tu pegar no mesmo capítulo, no 25, no mesmo capítulo 4, verso 25, diz assim: E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou seu nome Sete. Tornou a conhecer. Para eles, já não se conheciam? Não, já se conheciam. Já se conheciam bem. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que ele teve intimidade com ela. Teve intimidade. Então é um conhecimento mais íntimo. Não é que ele
já se conhecia, ele tornou a conhecer ela de novo. Não, a Bíblia está dando, é um conhecimento de intimidade. Tu vai ver isso também na vida de José, no livro de Mateus, no verso 1, capítulo 1, perdão, no verso 25, diz que José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então aqui está falando sobre o matrimônio que José tomou por esposa Maria, mesmo sabendo que ela já estava grávida, e ele, sendo revelado que era pelo Espírito Santo de Deus, que era pelo Espírito Santo que ela havia concebido, ele a toma por mulher, porque o desejo dele era abandoná-la secretamente, mas aí ele é avisado, por sonho ele é avisado. Ele é avisado pelo anjo do Senhor que é o Espírito Santo de Deus. E ele a tomou por esposa. Então ele recebe ela como sua mulher, mas não a conhece até que ela tenha concebido. Então, esse não a conhece, não é que ele ficara como desconhecido, é essa intimidade que a Bíblia fala. Eles não tiveram intimidade sexual até ela conceber a Cristo. Não sei se tu consegue entender o que eu estou tentando passar. E várias vezes tu vai ver no Velho Testamento, principalmente, quando o homem conhece a sua esposa e ela concebe. Então ela vem a conceber um filho. Várias vezes acontece isso. E isso quer dizer intimidade, é ter intimidade. Aqui vamos abrir um parênteses. Quando tu entende que José queria deixar Maria secretamente porque ela estava grávida, porque ele era um homem justo. Então ele quer abandonar Maria secretamente para que ele seja tido como culpado. Ele foi o que fez a coisa errada e se escapou, então ele queria fugir para que ela não fosse apedrejada por ter sendo acusada de prostituição. Então, por ele ser justo, ele queria assumir a culpa, José. Mas ele a recebe como mulher e não a conhece. Então, você tem a tradição de que Maria, a Virgem Maria, não, essa aí não é bíblico. O Tiago, que preside a igreja, é irmão do Senhor Jesus Cristo. Não é o Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, ele é decapitado por Herodes. E o Tiago que fica liderando junto à igreja, junto com Pedro e João, é o Tiago, irmão de Jesus, que é o que escreve a epístola de Tiago. E Judas, que escreve uma epístola também, é irmão do nosso amado Senhor Jesus Cristo por parte de mãe. Então muitas vezes a gente não tem essa noção que esse Judas é irmão de Jesus. E Tiago é o irmão de Jesus também. Então, depois que ela teve a Jesus, José coabitou normalmente com ela e a conheceu no sentido de que tem intimidade. Então, quando Paulo está falando aqui de conhecer, experimentar, ter intimidade, e por isso que eu voltei a essa questão desses versículos, porque tu conhecer, tu experimentar e tu ter intimidade, tu provar do amor de Cristo. Tu ter uma experiência com o amor de Cristo na tua vida. E tu ser cheio desse amor, tu provar na tua vida, tu ter na tua vida o amor de Cristo. E essa parte do amor no cristianismo hoje é uma coisa que dizia no áudio, é uma coisa rara, amor de Cristo. Se vê muito o amor a si mesmo e se propaga que tu tem que te amar. E isso é interessante, quando eu pego essas passagens, eu me admiro, porque se fala muito, não, primeiro tu tem que te amar, tu tem que te amar. Nós já nos amamos demais.
Isso não é bíblico. Mas aí se torna uma teoria, não. Jesus disse que tu tem que amar os outros como a ti mesmo. Então, primeiro tu tem que te amar para amar os outros. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não disse, te ama primeiro e depois ama os outros. Não, Jesus ama os outros como tu te ama a ti mesmo. Ele não disse assim, ó, te ama mais para te amar os outros, mas não, só ama os outros como tu te ama. E já está legal, já cumpriste a lei de Cristo, já cumpriste o mandamento. Porque ele sabe o amor que nós temos lá nós mesmos. Mas aí as pessoas pegam esse versículo para tentar justificar o que se prega hoje, o que se ensina no mundo que entra para dentro da igreja. Tu tem que te amar. Primeiro tu tem que te amar. E depois, porque tu tem que amar os outros como a ti mesmo. E não foi isso que Jesus falou. Não foi isso. Jesus não te ama como a ti mesmo. Ó, te ama mais um pouco mais e depois, como tu te amar mais, tu vai amar os outros. Não, não foi isso que Jesus falou. E isso é importante. Se muda o que Jesus falou para se adequar ao que o homem quer, se amar. Diz que tu é importante, diz que tu é. Não, tu não é importante. Cristo é importante. Tu não é o centro do amor de Deus, não. O amor de Deus é o centro de tudo. E é isso que nós muitas vezes a gente vê, e é isso que muitas vezes as religiões, fora o cristianismo, tentam colocar o homem no centro de tudo. O homem é o grande, o homem é o todo-poderoso. E eu falava muito óbvio, o homem ele vai adorar, mesmo que seja a si mesmo, ele vai adorar. Todos os povos, se tu vê os índios que estavam aqui no nosso país, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas. Esses índios tinham os totens, tem os índios americanos, os totens, adoravam os animais. Os egípcios adoravam mais de 20 mil animais. Tem culturas ainda hoje que adoram insetos. Insetos. Então o homem vai adorar insetos. Aí tu diz, não, não pode. Insetos são adorados. Deus Zebu é o deus das moscas. Então se sacrificavam as moscas para as moscas. Deus Zebu, deus da mosca. E também tem outro que Jesus é acusado. Beelzebu é o deus da mosca, mas que é o deus filisteu, Baal-Zebub, uma coisa assim, eu vou pegar agora aqui rapidamente, porque está no livro de Reis, também é deus da mosca. Então, pegar para nós pegar o nome certo, para a gente não ficar com engano, que eu não gosto dele. Vamos pegar em Reis aqui, segundo Reis no capítulo 1, Baal-Zebub, pega no capítulo 1, versículo 1, segundo Reis, que era o deus dos filisteus. Baal-Zebub era deus das moscas. Então, em vários lugares os insetos são adorados como deuses. Então o homem vai adorar a si mesmo, adorar o dinheiro, adorar o sexo, adorar a riqueza, adorar o ouro, adorar um carro, mas o homem vai adorar um cantor, vai adorar um artista, mas o homem vai adorar na sua fuga de Deus. E a fuga de Deus por quê? Aí nós voltamos para João 3,19, porque as suas obras são más, e ele não quer vir para a luz para que as suas obras sejam manifestas, e a luz veio ao mundo, e o homem viu, e a luz, não é legal ficar na luz, porque a luz mostra quem nós somos. A luz mostra nossas obras más, então é melhor se esconder. E a gente é tentado a colocar uma imagem. Isso aí é uma coisa normal. Tu colocar uma imagem ali de um anjo, a imagem de Jesus te olhando, e aí tu fica olhando ali, tu faz uma oração rápida, tu te dobra. Tu olha aquela imagenzinha de Jesus ali, te olhando com uma cara assim, de que está te compreendendo, tu já te dobra e faz uma oraçãozinha. É uma pedra, é um gesso, tu te cuidar, tu derruba ele.
se tu não tiver cuidado. Ele está aqui, tu pode botar ele na sala, daqui um dia tu pega o teu Jesus, que é teu Deus, tu pode botar ele em outro lugar, porque ele não se move, tu vai levar ele para outro lugar. Mas a gente é tentado, e esse é o instinto humano de adoração. Tu vê aquele ali te olhando, aí tu faz uma oração. Tu olha ali para a Virgem Maria, te olhando, aí tu faz uma oração. O homem é assim, é instinto humano. Já te dá vontade de fazer uma oração, de repente botar uma velinha ali para dar uma iluminada e fazer o teu culto. É humano isso. O homem vai estar sempre adorando alguma coisa, ou a si mesmo. Mas a Cristo, e mediante a sua palavra, aí já é complicado. Por quê? Porque a palavra nos confronta. E isso nos faz mal. Bom, Paulo termina aqui, diz para aquele que é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais ou muito mais abundantemente do que nós pedimos ou nós pensamos. Então Deus sempre nos surpreende pela sua multiforme sabedoria. E se Deus vai nos surpreender, e Ele faz mais abundante do que nós pensamos, muitas vezes nós não temos a visão, e nós pedimos algo para Deus e Deus nos surpreende. Nós pensamos que Deus vai agir de um jeito e Deus age de outro. Geralmente é surpresa para nós. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundante do que nós pensamos, porque nós pensamos de uma forma humana e natural. E Deus age de uma forma sobrenatural. E isso surpreende o homem porque é diferente. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que nós pensamos ou pedimos. E aqui é interessante, segundo o poder que nós opera. Então, o poder de Deus está operando na nossa vida. O poder do nosso amado Senhor opera em nós de uma maneira que nós não compreendemos, mas Deus está sempre agindo. Só que o nosso Deus, Ele age de uma forma que nós não entendemos. E não é um Deus que age de maneira escandalosa. A Bíblia diz que é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então Deus trabalha em silêncio. E não é porque Deus hoje se encontra em silêncio que Deus não está agindo no mundo. Nós, quando fazemos qualquer coisa, a gente já alardeia para todo mundo. Se a gente faz uma boa ação, a gente conta, ajudou, e a gente quer que as pessoas contem para todo mundo o que nós fizemos, e a gente, não, eu fiz isso. Isso é natural, não pensa que não é natural. A gente tem esse prazer de contar as nossas maravilhas, de contar as grandezas das coisas que nós fazemos. Porque nós escondemos as nossas sujeiras debaixo do tapete, as coisas erradas, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos furos, vão tapando e escondendo. Mas quando a gente faz algo de bom, a gente se enche o peito e gosta de contar, e gosta que as pessoas vejam o quanto nós somos bons. Agora Deus, Ele não fica, cada vez que Ele faz alguma coisa, Ele mostra, fui eu que fiz, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Não, Deus faz. Ele age em silêncio. Deus manda a chuva, Deus manda a bênção, Deus manda a cura, Deus manda a saída, mas Ele não se alardeia. E nós somos aqueles que gostamos dessa parte de contar os fatos, mas Deus, Ele trabalha em silêncio, e Deus está em silêncio, mas Ele está agindo, e os planos de Deus estão se cumprindo dia após dia, e a obra de Deus está se realizando dia após dia. Deus está agindo e Deus está atento. E é interessante quando tu pega o Salmo 11,
Os olhos de Deus estão atentos. E Deus é um Deus que dá retribuição. A Bíblia diz que Deus, ele se ira com o ímpio todos os dias. No seu amor, ele se ira com impiedade. Com essas pessoas, e eu gosto de usar essa palavra, a zebeia do grego, as pessoas que vivem em contrariedade com a sua palavra. Pessoas que vivem em contrariedade. Agora, Deus está sempre agindo para que o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Então Deus está operando em nós. A cada dia a gente pode ser agradecido porque Deus está operando e Deus não está alheio ao que passa no mundo. E existe uma teoria dos filosofia dos gregos. Tinha os estoicos e os epicúreos. Então, me parece que os estoicos, parece que eles acreditavam que os deuses fizeram tudo e depois deixaram, se distanciaram, simplesmente deixam as coisas aí como vão e não se misturaram com os homens. Os estoicos e epicúreos, eles têm uma teoria assim, tipo, os deuses fizeram tudo e aí abandonaram e deixaram o barco correr como quisesse, sem se envolver. Então seriam deuses apáticos. Pode acontecer o que acontecia na Terra, e eles não estão, os gregos não, eles não estão nem aí para o homem. São deuses egoístas. E dizem que ao envolvimento dos deuses com os anjos, eles se perturbavam, com os homens se perturbavam. Isso cria os estoicos, e os epicúreos tinham uma crença também semelhante, que agora eu não me lembro, mas é uma filosofia dos deuses. Deixa acontecer, fazem e são alheios. E Deus não é alheio, como se Deus estivesse apático. Não, Deus deu as costas e agora eu não estou nem aí. Não, Deus está presente, tanto que Ele manda o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e Deus está agindo na terra. E Paulo diz, há esse glória na igreja. Então, há esse Deus poderoso que está operando, um poder que opera em nós, glória. Na igreja tem que ter glória para Cristo. E é glória ao nosso Deus, é glória na igreja, esse glória. Na igreja, glória ao nosso Deus por Jesus Cristo em todas as gerações. E é glória da igreja para todos sempre. E aí tem o amém, que é o assim seja, verdadeiramente seja dessa forma. E Paulo diz amém. Então aqui a gente vê que Paulo ele vem subindo. E aí ele chega aqui com um hino de louvor. Ele está louvando a Deus, ele está dizendo, há esse glória na igreja. Então é um momento de exultação de Paulo ao nosso Deus Todo-Poderoso, esse glória na igreja. Por quê? Porque ele está fazendo, ele está agindo, ele está operando, ele não se aquietou, ele não se isolou, ele não se fechou e disse, vou deixar agora. Deixa. Não, Deus continua presente, agindo, e o seu poder está operando em nós. O poder que em nós opera. Há esse glória na igreja. E é glória por Cristo em todas as gerações, para todo sempre. E aí Paulo termina, verdadeiramente, amém, é assim que deve ser. Nós acabamos esse capítulo 13 e nós vamos entrar na parte de prática cristã. E esse primeiro capítulo, o versículo do capítulo 4 tem muita coisa, muita riqueza. Eu não sei se nós vamos conseguir, eu vou ter capacidade de extrair tanta coisa boa que a gente pode tirar, mas que ora para que Deus possa nos ajudar a aprender o máximo que o Senhor puder nos dar, que nós pudermos escavar e tirar de riqueza dessa palavra. Pai, nós te damos graça porque Tu é poderoso e Tu nos surpreende, Tu faz além do que nós pensamos e pedimos. Pelo poder Teu que está operando na nossa vida dia e noite. O Teu poder está operando no meio da Tua igreja e Tu é digno de toda a glória, de todo louvor e toda a honra, através de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da Pai Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.